Bom, boa tarde, pessoal. Vou fazer a correção do exercício, né, que nós fizemos anteriormente, da apostila da primeira semana. Se ficou alguma dúvida, né, para a gente sanar todas as dúvidas que ficaram, que restaram, certo? Então, esse exercício aqui, que é da semana do dia 19 até o dia 23, né, a partir de agora a gente vai fazer assim. Vou passar o exercício na primeira aula para vocês responderem e enviarem para mim. E na segunda aula eu vou tentar já mandar a correção para vocês tirarem as dúvidas que restarem, certo? Então nessa primeira questão nós temos o seguinte: a figura abaixo, a área colorida, representa o total de lavoura do senhor Domingos em hectares, certo? Esse agricultor teve algumas perdas, devido às perdas na lavoura, ele, com as instabilidades climáticas e pragas, decidiu reduzir a área cultivada na sua lavoura para a próxima safra. Aí ele decidiu reduzir em quanto? Pela metade, né? E ele quer reduzir essa área. Então está aqui as opções. Diante do enunciado, deve-se multiplicar a área inicial por 4, dividir a área inicial por 4, multiplicar a área inicial por 2 ou dividir a área inicial por 2. Bom, então se ele quer reduzir pela metade, né, então o que nós temos que fazer? Apenas dividir a área pela metade. E a metade é quanto? 2. Então a resposta correta é letra D. Dividir a área inicial por 2. Muito bem. Então vamos aqui para a questão 2. Ampliando-se o pentágono AFSOT, né? Os vértices dele, né? Vértices são as pontas, onde as retas se encontram. Isso se chama vértice. Obtém-se um novo pentágono. Então, a partir desse pentágono, eu tenho um outro pentágono. A', F', S', O' e T'. Então, ó, A', né, de vértice A', T', O' e S'. Certo? Então, vamos ver o que se pede. Neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Neste procedimento, as figuras são... Então, quer saber aqui, então, que tipo de característica tem essas figuras? Essas figuras são irregulares? São congruentes? São semelhantes? Ou são constantes? Então, vamos analisar. Irregular. Então, nós vemos que elas não são irregulares, porque elas são pentágonos, são figuras de medidas, né, que têm lados iguais. Então, não são irregulares. São congruentes? Bom, elas seriam congruentes se essa outra aqui tivesse a mesma medida que essa. Então nós vimos que não, porque ela visualmente ela é maior do que essa, né? E está dizendo aqui no enunciado que ela é o dobro dessa. Então elas não têm medidas iguais. Elas têm a mesma aparência, mas não têm medidas iguais. Então o que elas são? Elas são o quê? Semelhantes, certo? Elas são semelhantes. Então, figuras são semelhantes, figuras planas são semelhantes quando elas têm o mesmo formato, certo? E têm as suas medidas proporcionais. Ou seja, nesse caso aqui, essa aqui, maior, é 2 vezes maior do que a primeira. Então, ela é proporcional a essa. Basta multiplicar por 2 essas medidas que eu vou obter essa outra figura aqui, o dobro dessa. Por exemplo, se aqui mede 10, esse lado aqui mede 10, aqui vai medir quanto? 20, né? Que é o dobro. E assim por diante. Se aqui mede, sei lá, 30, quanto é que fica valendo aqui? Veja que eu posso ter essa relação. Se aqui mede 30, e eu sei que esse lado aqui é o dobro desse, então, se aqui é 30, aqui vai valer quanto? 15, né? 15. Beleza? Então as figuras são semelhantes. Letra C. Muito bem, questão 3. Carla comprou um ingresso para assistir uma peça de teatro. Ao comprar, o vendedor mostrou a planta de sala de teatro para Carla que escolhesse a poltrona livre. Veja a ilustração abaixo, uma representação da sala de teatro em que cada quadro em branco, né, indica a poltrona livre. Então nós olhando aqui rapidamente assim, por cima, né? Só temos quantos lugares livres? Só 3 lugares livres. Então a questão é para você identificar
basta você olhar, né? Na horizontal e aqui na vertical. Aqui nem é quando você vai no cinema, para você escolher a cadeira. Então, para a gente saber responder essa questão aqui é muito simples, né? Basta eu traçar uma reta aqui visualmente, né? Até aqui na cadeira livre e ver qual é a letra dela. Então, aqui é 3L. 3L. A outra que tem livre é está na fileira 4, né? A fileira 4 na letra D. Então, 4D. E a outra está na fileira 10. Está na fileira 10 e na letra I. Na letra I. Então, a 10I. Eu estou fazendo bem passo a passo, né? Porque aqui visualmente já consegue fazer, né? Mas pode ser que alguém tenha dificuldade em relação a essa questão. Então, estou fazendo bem passo a passo, ok? Então, quais são as opções? 3L, 4D, 10I. Então, ó, já tinha marcado aqui, né? 4D, 3L, 10I. Beleza? Vamos para a questão 4. A questão 4 é o seguinte, você fazer uma regrinha de 3. Então, aqui, ó, no estado de Goiás, a unidade popular da medida de terras é alqueire, né? Mas para o INCRA, a unidade de medida é hectare, sendo que 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. E um alqueire tem 48.400 metros quadrados. Então, um alqueire quanto vale em hectares? Então, basta a gente fazer uma regrinha de 3. Então, aqui eu tenho aqui, ó, se eu tenho 1 hectare vale 10.000 metros quadrados, né? E eu também sei que vamos colocar assim, alqueire vale 48.400 metros quadrados, e ele quer saber em hectare, então eu quero saber quanto essa quantidade aqui em alqueire vale em hectare. Então eu vou colocar a variável aqui, ó. Vou apagar aqui, certo? E vou colocar aqui, certo? Então olha lá, 1 hectare é 10.000 metros quadrados, então X alqueires, né? Um alqueire, né? Vou colocar assim, um alqueire vale 48.400 metros quadrados. Então, quanto é que vale isso em hectare? Então, basta agora você multiplicar em cruz aqui, ó, tá? X vezes 10.000 e 48.400 vezes 1. Então, vai ficar assim, X vezes 10.000, que é igual a 48.400 vezes 1, que é próprio 48.400. Beleza? Agora, está multiplicando, para isolar o x, fica como? Como é que a gente faz? Basta colocar o x sozinho aqui, né? Vamos para cá, então. Então, fica x é igual a 48.400, certo? Dividido para 10.000. Então, corta esse zero com esse zero, esse com esse. Então, fica 484 dividido para 100. Então, divisão por 10, por 100, por 1000 é a coisa mais fácil do mundo. Então, aqui eu tenho 2 zeros. Então, a vírgula está aqui. Então, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, vai ficar aqui a vírgula. Fica aqui a vírgula. Então, vai ficar x igual a 4,84. E a opção é a opção D. Questão 5. O marceneiro, na confecção de um brinquedo de madeira, utiliza parte de um tronco de madeira. Ele retira com muito cuidado um setor do tronco com um ângulo de 90 graus, né, central de 90 graus. Então, com base nessas informações, a quantidade de madeira utilizada para confeccionar o brinquedo é... Então, ele tirou essa parte aqui, né? Ele tirou esse pedaço aqui, ó. Então, certo? Um pedaço de pizza, uma pizza grossa. Então, o importante está aqui, ó, 90 graus.
Então, como é um tronco, é uma circunferência. Tratando de uma circunferência, se a gente cortar em pedaços de 90 graus, a gente consegue cortar no máximo quantos pedaços? 4 pedaços. Vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos desenhar esse tronco. Vamos desenhar esse tronco aqui, ó, olhando de cima. Então, se eu quero cortar em pedaços de 90 graus, 90 graus é esse ângulo aqui, ó, dessa reta com essa reta, forma 90 graus. Então, se eu cortar em pedaços de 90, ó, quantos pedaços eu vou conseguir cortar? Então, 1, 2, 3, né? E 4. Então, no máximo 4 pedaços de 90. Então, se eu utilizei só um pedaço, então a circunferência eu dividi em quantos pedaços? Eu dividi em 4, certo? Dividi em 4 pedaços. O inteiro eu dividi em 4 pedaços. Eu tirei quanto que eu tirei daqui para utilizar? Só tirei um pedaço de 4, certo? Um pedaço de 4, isso quer dizer o quê? Que é 1 dividido para 4. Se eu dividir 1 por 4, dá 0,25, certo? E 0,25, se eu multiplicar por 100, isso vai me dar em porcentagem. Então, 0,25 vezes 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Ó. 1, 2, e fica bem aqui, 25. Então, isso quer dizer que é 25%. Beleza? Essa forma aqui eu acho que é mais fácil. Então, a resposta é a letra A. Então, é isso. Até a próxima aula. E obrigado pela atenção e pela dedicação. Até mais.